Olá a todos, vamos abordar um outro tema que também é parte do nosso ensino sobre paixões e valores. E estamos falando aqui do valor da unção. Esse é um valor que precisamos ter, que precisamos construir. A unção do Espírito Santo é algo que nós precisamos respeitar. A unção em si, ela é algo sobre o qual falamos bastante, porém nem sempre nós a definimos. As pessoas a empregam por diferentes razões e tentam descrevê-la com coisas diferentes que geralmente acabam sendo incluídas na categoria de unção. Mas é importante que nós entendamos e aprendamos do que se trata, qual é a sua fonte, onde a obtemos, de onde essa virtude, que é a unção, de onde essa virtude vem. Passemos então à nossa introdução. O valor que nós damos ao Espírito Santo em nossas vidas e por toda ela terá um grande impacto na forma como mantemos a plenitude. Repita essa palavra conosco: plenitude. O valor que damos ao Espírito Santo em nossas vidas e por toda ela terá um grande impacto na forma como mantemos a plenitude do Espírito Santo em nossos ministérios e em nosso futuro. Nós atribuímos um alto valor ao estudo, ao conhecimento e à teologia sistemática, mas também devemos atribuir um grande valor ao poder e ao ministério do Espírito Santo em nós e por meio de nós, ao servirmos a essa geração. Há uma pequena história que saiu nos noticiários contando que havia um homem em Nova York tentando ligar o seu carro. E como ele não conseguia, ele começou a chamar as pessoas que passavam para ajudá-lo. E como as primeiras pessoas que tentaram não conseguiam fazer o carro pegar, alguém resolveu abrir o capô daquele veículo. E quando fizeram isso, descobriram que o carro não ligava porque haviam levado o motor embora. Evidentemente, aquele homem, aquele dono do veículo, não ia abrir o capô para checar o carro, checar se o motor ali, toda vez que ele fosse ligar o carro. Ele não ia lá, antes de ligar o carro, checar se o motor estava lá, pois não imaginava que alguém poderia vir à noite, como aconteceu, e roubar o motor do seu carro. Mas, de fato, foi o que ocorreu. A princípio, as pessoas tinham pensado que poderia ser algum problema de bateria, e quando abriram o capô para checar, não havia mais motor ali. Bem, isso também acontece com a gente. Muitas vezes no ministério e na vida nós podemos tentar todas essas coisas que pensaríamos que poderia funcionar. Tentamos uma vida mais espiritual, tentamos ficar mais fortes, tentamos ficar com o ministério mais ungido, tentamos receber alguma revelação de Deus, tentamos ser algo que vemos, que percebemos que deveríamos nos tornar, até que quando nós abrimos o capô, descobrimos que nos esquecemos do motor. E o que faz todas essas coisas acontecerem não é um grande conhecimento que eu ganho na faculdade, não são as técnicas ministeriais do tipo como fazer isso, como fazer aquilo, como conseguir aquilo outro, não é a forma como eu me visto, não é a forma como eu uso ou pronuncio as palavras, ou a forma como eu faço apresentações, etc. As pessoas elas acabam muitas vezes copiando estilos, técnicas. Igrejas que não crescem começam a copiar outras igrejas que têm uma técnica para crescer, pensando que aquilo pode ser a solução, quando no final descobre-se que não é. E daí eles continuam pesquisando e procurando até que resolvem abrir o capô e descobrem que a igreja não tem motor. E por não ter motor, não se vai a lugar algum. Ora, o motor em mim, em você, no ministério, na vida, na igreja o motor é o Espírito Santo. Escreva nas suas anotações essa frase que está aí na sua tela, para que você não se esqueça da história do motor. O Espírito Santo é o motor da sua vida e do seu futuro. O Espírito Santo é o motor da sua vida e do seu futuro. O quanto mais eu valorizar, eu respeitar,
eu honrar, eu exaltar, eu enaltecer a pessoa chamada Espírito Santo, essa minha atitude terá um grande efeito em tudo o que eu fizer. Por exemplo, se eu sou um músico e quero compor canções, e quando eu levanto o meu capô, tudo que eu acho ali dentro é um rádio, é um som de uma outra pessoa a quem eu tenho ouvido, de um outro tipo de música, de uma música que não vem do Senhor. Se for assim, eu não vou escrever as canções do Espírito Santo. Se você quiser ser um grande líder e tem todos aqueles tipos de coisas que você deseja fazer, mas daí quando você abre o capô, percebe que não tem motor nenhum ali dentro, ou seja, falta o poder e o reino eterno do Espírito Santo. Se continuar assim, você acabará simplesmente sendo a cópia de alguma outra pessoa no ministério. Você vai lá e copia alguém, faz o que eles fazem, assiste o que eles fazem, age como eles agem, e no fim você percebe que não funciona. Infelizmente, no cristianismo atual, há muitas igrejas assim. E por quê? Porque quando vão, muitas vezes os líderes em preparação, quando eles vão para um seminário bíblico, eles chegam lá e vem alguém à frente da sala de aula, uma pessoa que até tem muitos títulos, um especialista em muitas áreas, mas muitas vezes alguém que nunca implantou ou dirigiu uma igreja. E essa pessoa vai te apresentar um conjunto de informações e vai te dizer, é assim que se faz igreja. Conforme eles vão te ensinando, você vai anotando, vai lendo, até que percebe que o que estão ensinando ali é algo que funcionou para alguém, num momento específico, por causa do motor que aquele ministério tinha, e não por causa das técnicas em si. Daí você tenta reproduzir as técnicas sem notar que há um motor faltando. Por conta disso, muitas vezes as pessoas acabam se frustrando na vida, no ministério, por não entenderem que há algo muito simples a respeito do que Deus quer fazer com você. E eis o que é: cada um de nós deve ter o seu próprio motor. Você precisa ter o seu próprio motor. E esse motor, ele é criativo, ele é inovador, ele é poderoso. O motor do Espírito Santo é algo tão maravilhoso na vida de cada pessoa, pois ele sabe como dirigir o seu carro. Ele sabe exatamente como te levar adiante, ele sabe exatamente o que vai funcionar no seu ministério, que não vai funcionar no ministério de mais alguém. É desse motor do Espírito Santo que nós estamos atrás. E nós queremos novamente ler algumas citações da vida de alguns líderes cristãos de tempos passados, quando eles escreveram sobre encontros pessoais que tiveram com o Espírito Santo. Experiências tais como essas de quando se abre o capô e se descobre que nós estamos sem motor. Então nós fomos atrás de relatos assim, onde esses líderes falam de quando chegaram ao ponto na vida em que perceberam que não se tratava mais deles próprios, mas que precisavam de mais do Senhor, mais do Espírito Santo. Então, naquele ponto da vida, eles tomaram tais e tais atitudes e receberam mais do Espírito Santo. E algo começou a mudar desde então na vida, no ministério, no coração deles. Relatos assim não são tão fáceis de se encontrar sobre a vida de ministros atuais. Mas quanto aos ministros de antigamente, parece que eles amavam bem mais a jornada, a trajetória que eles estavam desenvolvendo. Nós vemos isso quando nós nos voltamos para homens como Moody, Charles Finney, Evan Roberts, dentre muitos outros. Esses homens valorizavam aquilo pelo qual eles estavam passando. E nesse sentido nós trazemos alguns deles aqui na nossa aula. Quando homens assim tiveram um encontro e descobriram que seus carros estavam sem motor. Bem, comecemos com D.L. Moody. Moody é muito conhecido, você já deve ter ouvido falar algo sobre ele. O interessante da história dele é que, por muito tempo, ele foi como que perseguido por uns três tipos de pessoas que costumavam dizer a ele sempre a mesma coisa. Duas dessas pessoas eram guerreiras de oração na igreja que Moody ministrava. Eram mulheres muito amáveis e ungidas por Deus. E a outra pessoa era um homem de negócios que viajava com ele algumas vezes, um homem de negócios dirigido pelo Espírito Santo. E esses três viviam dizendo a mesma coisa para Moody. Aliás, numa viagem que Moody fez para o exterior, à época a viagem era feita de navio, eles escreveram cartas para ele e
porções das escrituras e colocaram na cama que ele iria dormir no navio, lá na cabine que ele ia dormir, para que ele fosse lendo aquelas cartas e aquelas passagens da escritura durante a viagem. E todas aquelas mensagens eram sobre o Espírito Santo. E isso antes mesmo que ele entrasse no navio. Quando ele chegou na cabine em que iria ficar hospedado, em que iria viajar, quando ele foi lá deixar a bagagem, lá estavam todos aqueles papéis, aquelas cartas, e aquelas senhoras escreveram algo mais ou menos assim para ele. Que o intuito daquilo tudo, de todas aquelas mensagens, é para que você encontre mais do Espírito Santo durante a sua viagem, mais daquele de quem você, a propósito, precisa desesperadamente, Senhor Moody. Bem, Moody ele ficou tão irritado com aquilo que jogou aqueles papéis para cima, jogou aquelas cartas na parede daquela cabine, dizendo: ora, eu tenho a maior igreja em Chicago, prego para milhares de pessoas, do que é que esse povo está falando? Do que é que eles estão falando? É dessa forma que Moody reage para com aquelas pessoas, aquelas mulheres inclusive, que estavam atrás dele. Mas chegou um momento em que algo aconteceu no coração dele. E D.L. Moody disse sobre si mesmo. Abre aspas. Eu acredito firmemente que no momento em que nosso coração é esvaziado do orgulho, do egoísmo, da ambição e tudo mais que é contrário ao amor de Deus, o Espírito Santo vai encher todo e qualquer canto dos nossos corações. Mas se estivermos cheios de orgulho, de presunção, de ambição, cheios do mundo, então não teremos espaço para que o Espírito Santo nos inunde. Nós teremos, assim, de passar por um processo de esvaziamento antes de começarmos um processo de enchimento. E era isso pelo qual Moody estava passando naquela época. 1871 foi um momento de virada para o ministério de Moody. Novamente, quando ele ia partir para uma outra viagem, aquelas senhoras intercessoras disseram: nós temos orado por você. E a resposta que elas ouviram de Moody foi: por que é que vocês não oram pelo povo para quem eu estou pregando? Então elas responderam para ele: porque não é o povo que precisa de poder, é você. Moody respondeu então: o quê? E elas continuaram: porque você precisa do poder do Espírito Santo, é por isso que nós estamos orando por você. Ah, então eu preciso de poder, porque eu já tenho poder. E isso era o tipo de coisa que Moody ficava repetindo para aquelas senhoras, vez após vez. E aconteceu que num dos seus momentos de devocional, de secreto com Deus, quando Moody estava falando com Jesus sobre sua vida pessoal, algo aconteceu. Nós cremos que é isso que acontece com várias pessoas que entram nessa jornada de encontrar mais do Espírito Santo. E naquele momento Moody se sentiu incrivelmente vazio, ainda que ele fosse alguém incrivelmente bem-sucedido. De fato, à época ele tinha uma igreja incrível em Chicago, ele estava escrevendo, viajando, fazendo coisas, mas ainda assim ele se sentiu tão vazio que ele clamou a Deus: por que é que eu me sinto tão vazio? Por que eu estou me sentindo tão vazio quando eu deveria estar me sentindo tão cheio, com todas essas coisas que estão acontecendo ao redor da minha vida? Entenda algo, você que está nos ouvindo. O ministério por si só não vai encher o seu espírito. O ministério por si só não vai encher o seu espírito. É por isso que as pessoas acabam muitas vezes surtando, se esgotando, fazendo coisas estranhas. É porque o ministério por si só não enche o seu espírito com o que o seu espírito precisa. É necessário que o Espírito Santo faça isso. Bem, Moody ele tem o seu secreto com Deus e começa a suplicar para que seja cheio do Espírito Santo. Ele estava na cidade de Nova York quando isso aconteceu. E ele afirmou que não tem palavras para descrever o que aconteceu com ele ali. Moody ele teve uma experiência que nós acreditamos ser semelhante ao que Paulo descreveu ter acontecido com a sua própria vida. E Moody disse: tudo que eu posso dizer é que Deus se revelou a mim. Eu tive tal experiência com o seu amor que precisei pedir a ele que se detivesse, que se contivesse. Eu quis pregar de novo e algo estranho aconteceu. Eu preguei os mesmos sermões, sem diferença alguma, sem mudar nenhum ponto.
Não apresentei nenhuma verdade nova, nada novo em relação ao que já pregara antes. Entretanto, desde a primeira vez que eu preguei, de novo, houve centenas e centenas de mais convertidos do que nas vezes anteriores em que eu havia pregado a mesma mensagem. Eu aprendi que o Espírito Santo trabalhando comigo é muito mais poderoso do que eu trabalhando sem o Espírito Santo. Ou seja, coloque o motor no carro. O que aconteceu com Moody, nós vemos também acontecendo com Charles Finney. Com ele sendo visitado pelo Espírito Santo de uma forma muito particular. Ele recebeu uma visitação do Espírito que durou uma noite inteira e um dia inteiro. As primeiras pessoas que o encontraram ali naquele lugar achavam que ele estava doente e ficaram muito preocupadas, pois ele chorava de soluçar e se arrastava pelo chão. E quando aquelas pessoas foram orar por ele, não entenderam o que estava acontecendo, pois ele lhes disse que estava chorando de alegria e não de dor. Então deixaram ele ali. Quando voltaram para o ver, ele ainda estava naquele mesmo estado. Eles trouxeram comida para ele, mas ele não quis. E Finney, ele estava completamente tomado pela presença do Espírito Santo. Algo na sua vida iria mudar drasticamente. E foi esse motor, foi esse momento de compreensão e entendimento de que seria o Espírito Santo quem se tornaria a força motriz, o poder que levaria adiante a sua vida e seu ministério, e não o cérebro dele, não o seu intelecto, porque, aliás, Finney era um dos preletores, um dos oradores mais brilhantes, mais articulados que se conhecia à época. Um homem que tinha tantos talentos, que podia ser usado de uma maneira ampla e profunda. Mas Deus sabia que sem o poder do Espírito Santo, ele poderia até fazer um monte de coisas, mas que não teria proveito algum, que seriam perda de tempo. E por isso Charles Finney tem uma visitação de Deus. Se você já leu algo sobre a vida de Finney, você verá que toda vez que ele sentia que aquilo que ele tinha recebido parece que estava evaporando, parece que estava passando, ele buscava o Espírito Santo novamente com orações e jejuns, pois era a sua forma de encher todo o vazio que estava voltando. Aliás, ele afirma que em momentos assim ele podia sentir seu velho modo de fazer as coisas voltando. Quando ele na época que ele apenas falava e nada acontecia. Nada acontecia. Finney conta que quando ele começava a se esvaziar e perceber que ele estava voltando à maneira antiga de ministrar, podendo sentir que os cultos começavam a acontecer de forma monótona, previsível, que não havia convencimento e arrependimento sendo vivenciado naquelas reuniões. Ele conta que então ele deixava a rotina de ministrações e reuniões e ficava uns 3 dias separado em algum lugar solitário, onde jejuava e orava, até que pudesse sentir o fluir de Deus voltando ao seu espírito novamente, quando ele então sabia que podia continuar com o ministério. E esse foi um homem que aprendeu onde é que estava o seu motor e o quão importante a pessoa do Espírito Santo era para ele na vida dele, no ministério dele. Nós estamos dizendo isso a você, pois, inclusive os mais jovens, tomarão diferentes direções na vida. Nós tomamos diferentes direções ao longo da nossa vida. Alguns até mesmo poderão implantar igrejas, missões. Outros, por outro lado, vão trabalhar com negócios, outros com música. Enfim, você pode ir para diferentes direções e lugares na vida onde você ministrará a graça de Jesus. E quando pessoas assim estão em um tempo de preparação e estudo, como esse, por exemplo, que você está aqui no PBC Brasil, ou até mesmo na sua igreja local, muitas vezes, e nós dizemos isso aqui com muito cuidado, você pode ser cheio sim do Espírito Santo nesses lugares, nessas estações, mas muitas vezes acontece das pessoas serem, mesmo nesses momentos, serem cheias do Espírito Santo por tabela. Em que sentido nós dizemos isso? Você é cheio, mas não por causa de você. Em outras palavras, não por causa da sua oração, não por causa da sua fome, não por causa da sua busca, não por causa dos seus valores, mas simplesmente porque você está inserido, você está vivendo uma atmosfera de oração, de fome, de busca, de valores,
dos outros, da igreja, onde o Espírito Santo vem em todas as reuniões e você recebe também. Porém, quando se trata de ser por você mesmo, pela sua busca, de você atrair isso tudo por você mesmo, pode levar até 6 meses ou 1 ano para que você sinta esse poder. E até pode sentir, mas não é a mesma coisa. Pode muitas vezes até sentir, mas não é a mesma coisa. Então você precisa achar uma conferência e algum lugar para voltar lá e ser cheio de novo. O pastor Frank, ele conta que anualmente ele costumava se reunir com líderes jovens numa conferência que se repete anualmente em sua igreja. E todo ano que reencontrava aqueles líderes que voltavam ali, muitos deles, a primeira coisa que eles iriam dizer nas reuniões é: eu estou vazio, estou completamente drenado, desgastado, não sobrou nenhum poder em mim. E o pastor Frank afirma que a razão pela qual aqueles líderes se encontram sem poder algum é porque ficaram muito tempo sem abrir o capô para olhar para dentro e descobrir que o seu motor fora roubado. E ainda assim estão tentando colocar o seu carro na rua para andar, ao invés de voltarem e colocarem o motor de volta. Mas ao contrário, estão tentando achar as diferentes maneiras de pôr o carro em movimento, mas sem motor algum. Você precisa ter e manter o motor do Espírito Santo na sua vida, funcionando de forma poderosa. Se você não sabe como começar isso, se você não sabe como enchê-lo, como atrair isso, então você deve fazer dessa busca parte do seu processo de treinamento e de aprendizagem. E esse é um dos motivos pelos quais você está, então, em um curso como esse. Não apenas para aprender, mas para praticar essa busca na sua rotina diária. Como ser cheio do Espírito Santo, como fluir no poder do Espírito Santo, como ministrar para aqueles que estão ao meu redor, como remover e abolir da sua vida todo desencorajamento ao viver a vida no poder do Espírito Santo. Como abater a dúvida pelo poder do Espírito Santo, como acabar com a língua que vive falando mal dos outros ou que qualquer outra coisa ruim que esteja acontecendo em você mesmo, e abater isso pelo poder do Espírito Santo, coisas assim na sua vida. Mas se você não tiver esse poder, essas coisas vão continuar do jeito que estão e você não se tornará quem você precisa se tornar pelo toque de Deus. Charles Finney e outros aprenderam e praticaram isso. Evan Roberts. A história desse homem é uma grande história a ser lida sobre o Espírito Santo. A expressão "dobra-me, Senhor" era a oração que ele fez por muito tempo ao Senhor, sem entender muito porque ele orava dessa forma, mas então quando o Espírito Santo veio sobre si, ele foi dobrado, ele foi quebrantado. E naquele momento Evan sentiu que tudo que havia nele fora esvaziado, e ele se tornara agora um vaso que podia ser usado só pelo Espírito Santo. Por conta disso, ele pregou em muitos avivamentos sobre como o Espírito Santo vem para nos dobrar, vem para nos quebrantar. Pois se você não deseja ser dobrado, então você não será cheio. Se nós não desejarmos entregar tudo, então nós não encontraremos o poder. Se não desejarmos sermos humilhados, nos humilharmos, inclusive com atitudes físicas demonstrando isso. O próprio Evan, ele tinha atitudes assim. Após uma pregação, um sermão, ele se dobrava sobre si mesmo. Ele se curvava, se ajoelhava fisicamente e orava no Espírito para que, conforme ele estava fisicamente se humilhando, que ali naquele momento ele não ficasse mais no caminho do Espírito Santo. E dessa forma, o que acontecia? O Espírito Santo vinha poderosamente naquelas reuniões em que ele estava. Desejar ser dobrado. Essa é uma lição que nós aprendemos com a história desse homem, desse avivalista, que orava continuamente: dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. E como está o seu motor? Como está o Espírito Santo na sua vida? Você valoriza a unção de Deus na sua vida? Amém? Evan Roberts. A história desse homem é uma grande história a ser lida sobre o Espírito Santo. A expressão "dobra-me, Senhor"
Era a oração que ele fez por muito tempo ao Senhor, sem entender muito porque ele orava dessa forma. Mas então, quando o Espírito Santo veio sobre si, ele foi dobrado, ele foi quebrantado. E naquele momento, Evan sentiu que tudo que havia nele fora esvaziado, e ele se tornara agora um vaso que podia ser usado só pelo Espírito Santo. Por conta disso, ele pregou em muitos avivamentos sobre como o Espírito Santo vem para nos dobrar, vem para nos quebrantar. Pois se você não deseja ser dobrado, então você não será cheio. Se nós não desejarmos entregar tudo, então nós não encontraremos o poder. Se não desejarmos sermos humilhados, nos humilharmos, inclusive com atitudes físicas demonstrando isso. O próprio Evan, ele tinha atitudes assim. Após uma pregação, um sermão, ele se dobrava sobre si mesmo. Ele se curvava, se ajoelhava fisicamente e orava no Espírito para que, conforme ele estava fisicamente se humilhando, que ali naquele momento ele não ficasse mais no caminho do Espírito Santo. E dessa forma, o que acontecia? O Espírito Santo vinha poderosamente naquelas reuniões em que ele estava. Desejar ser dobrado. Essa é uma lição que nós aprendemos com a história desse homem, desse avivalista, que orava continuamente: dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. E como está o seu motor? Como está o Espírito Santo na sua vida? Você valoriza a unção de Deus na sua vida? Amém? Vamos então avançar. Nós queremos continuar a abordar esse tema de forma bem fácil e prática. E você vê aí nas suas anotações o tópico de número 2. Vida e ministério cheios do Espírito. Nós vamos ler as passagens, você tem aí, as tem em suas anotações, e todas elas falam sobre sermos cheios. Você verá em cada uma delas algumas palavras-chave que nós queremos enfatizar. Anote, sublinhe, grife essas palavras. Começamos com Atos capítulo 2, no versículo 4, quando diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Destaque aí, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vemos em Atos, no capítulo 4, nos versículos 8 e versículo 31, verso 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo. Verso 31, no final do verso, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E como você pode perceber aqui, o livro de Atos é o livro do enchimento, do ser cheio do Espírito Santo. Vemos em Atos capítulo 9, versículo 17, quando Ananias diz a Saulo: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Sublinha essa expressão, seja cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Paulo, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Avancemos então e chegamos à letra A. Uma vida cheia do Espírito é uma vida de plenitude. E nós queremos que você tome essa palavra, plenitude. Queremos que você a tome no seu coração, no seu espírito, e você comece a orar por isso. Você faça isso um alvo você faça dessa medida, a medida da plenitude, o seu alvo de oração. Nós vemos aqui em Efésios, no capítulo 3, nos versículos 16 e 19, diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Verso 19. E vocês possam conhecer o amor de Cristo,
que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios. E aqui vemos Paulo acrescentando uma frase que não está no livro de Atos, mas está nas epístolas. Paulo acrescenta essa parte, que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E definindo esse conceito de plenitude, nós vamos então para o ponto de número 2. Plenitude. Qualidade ou estado de estar cheio, completo, até a tampa. Sem espaço livre para mais nada. Transbordando, contendo o máximo possível. No grego, tem o sentido de ser levado à completude, à capacidade plena, inteireza, o todo. Para permanecermos valiosos, relevantes no que diz respeito ao ministério no reino de Deus, você deve estar e permanecer cheio do Espírito Santo. E essa plenitude não significa apenas ser cheio, mas permanecer cheio. Algumas pessoas têm a experiência de serem cheias, mas não têm mais nenhuma experiência assim e depois não tem nenhuma outra experiência para se certificarem de permanecerem cheios. Se te perguntássemos agora, você acredita que você está cheia até a tampa? Você seria capaz de dizer que na sua vida você agora não seria capaz de receber mais do Espírito Santo, pois não há mais espaço livre para ser cheio dele, porque ele já cobre cada parte das suas emoções, da sua vontade, da sua mente, dos seus dons, da sua graça? O Espírito Santo está por todo o seu ser e ele está enchendo cada parte de sua vida. Você está cheio, você está pleno. Ser cheio do Espírito Santo pode dizer respeito a uma manifestação, tal como uma língua espiritual, pode ser um encontro. Ser cheio do Espírito Santo pode ser uma experiência. Mas ser cheio do Espírito Santo em um momento não garante estar pleno, plenamente cheio. Ser cheio uma vez não te garante estar plenamente cheio. Há muitas pessoas cheias do Espírito Santo que não estão necessariamente plenas do Espírito Santo, cheias da plenitude de Deus. Muitas pessoas cheias do Espírito tiveram uma experiência, alguns já foram batizados com evidências no falar em outras línguas, mas todo o resto de suas vidas ainda está carnal. Está muitas vezes cheio de egoísmo, está ainda enraizado no inferno. E ainda assim, a pessoa já foi cheia alguma vez do Espírito Santo. Ora, ser cheio do Espírito Santo não muda a vida da pessoa automaticamente. É apenas uma porta para a mudança. Ser batizado no Espírito Santo com a ênfase no falar em línguas não necessariamente diz que tenho o poder do Espírito, tenho apenas o potencial para me tornar alguém assim. Não me garante automaticamente nada disso. Se trata de um potencial apenas. Aliás, há muitos cristãos fracos falando em línguas. Falar em línguas não é a força em si. Falar em línguas não é a revelação em si. Ser cheio por meio de uma experiência específica não garante a você um ministério diferente de uma pessoa não cheia do Espírito Santo. O que isso vai te garantir é sim uma porta aberta. Você tem um rio que pode fluir, uma fonte da qual pode tirar água, a fonte da salvação que tem água em si. Agora, o se tornar uma pessoa de plenitude, que tem a plenitude, isso sim, é uma decisão única e exclusivamente sua e que você deve tomar. Letra B. O ministério cheio do Espírito é a plenitude do ministério de Cristo hoje. Romanos capítulo 15, versículo 29. Anote esse versículo que diz: sei que, quando for visitá-los, e medite e reflita sobre isso que Paulo vai dizer, irei na plenitude da bênção de Cristo. Eis aqui um tema bem diferente que o apóstolo Paulo adiciona ao conceito de ser cheio. Irei na plenitude da bênção de Cristo. Não seria algo maravilhoso cada um poder se mover sendo cheios em plenitude e trazendo com isso a plenitude que eles têm para cada situação que vivem?
E é isso que Paulo está dizendo aqui. Eu venho a vocês com a plenitude da bênção que eu tenho para reparti-la na sua vida. Eu tenho a plenitude. Eu não tenho apenas um encontro esporádico, eu tenho a plenitude. Eu venho a vocês com a plenitude da bênção. E aí nós chegamos no ponto de número 1. Pessoas que são candidatas a essa plenitude, a ministrar no poder, nos dons e na graça do Espírito Santo. Pessoas que são candidatas a ministrar no poder, nos dons e na graça do Espírito Santo. Se você está se movendo na plenitude, o poder, os dons e a graça do Espírito vão facilmente fluir da sua vida em qualquer momento. No trabalho, na rua, na faculdade, em casa, em qualquer lugar. Por quê? Porque você está cheio e tem acesso para liberar da sua fonte essas coisas conforme vai sendo necessário. Você está cheio e então você consegue ministrar isso. João capítulo 1, versículo 16 diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude. O ponto de número 2. Pessoas cujo ministério é caracterizado, e nós cremos que isso é plenitude e é o que Paulo quer dizer, pessoas cujo ministério é caracterizado por tudo aquilo que Jesus é, por tudo que Jesus faz e por tudo que Jesus quer. A plenitude ela é caracterizada pela encarnação de Jesus em minha vida por meio do poder do Espírito Santo. Aliás, a palavra nos fala, o Verbo se fez carne. Pessoas cujo ministério é caracterizado por tudo aquilo que Jesus é, por tudo que Jesus faz e por tudo que Jesus quer. Quando você separa o fluir do seu ministério de Jesus e da natureza dele, do caráter dele, de quem ele é e do que ele faz, você não mais se move na bênção da plenitude. Você começa a se mover com parte da sua vida, do seu ministério comprometida. Eu espero que você discirne essas palavras que nós acabamos de dizer. Para que ministre as pessoas, você precisa trazer a plenitude de Cristo para elas. Não apenas o dom ou uma palavra ou algo que você quer fazer. Você, na verdade, tem de encarnar a vida de Jesus pelo poder do Espírito Santo e ministrar essa vida, essa graça, esse Jesus para eles. Quando isso acontece, você estará ministrando na plenitude do Evangelho. Você traz a plenitude de Cristo para a vida de uma pessoa. Então nós chegamos no ponto de número 3. Cristo se manifesta em nós e por meio de nós, pela unção do Espírito Santo com resultados dinâmicos. É para isso que nós vamos avançar na nossa próxima aula, pois nós acreditamos que há alguns maus entendidos no que diz respeito à unção. As pessoas elas pensam que a unção é como você se move, como age, como anuncia as coisas, e as pessoas acabam dizendo então, fulano é ungido. Mas a pergunta é, fulano traz Jesus para as situações? Fulano faz o que Jesus quer? Fulano traz a graça de Jesus para a vida de cada um que o ouve? Fulano encarna o reino de Deus por meio do Espírito Santo, de modo que Jesus seja ministrado aos outros? Ou fulano apenas apresenta um show do Espírito Santo? Há uma diferença entre um show do Espírito Santo e a ministração, a transferência do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo não pode ser separada da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.